Sabemos o quanto é difícil inserir a prática regular de exercícios físicos na nossa rotina diária. Mas já pensou se for possível você tomar um único comprimido e conter ali dentro todos os benefícios que uma sessão de exercício físico de 1 hora e meia promove no nosso organismo tivesse ali inserido naquela cápsula? Será que resolveria os seus problemas? Será que te ajudaria? Você tomaria essa cápsula? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Os benefícios do exercício físico para a saúde já são bem conhecidos e observados em vários sistemas do nosso corpo, né? Sistema muscular, sistema esquelético, sistema nervoso, dentre outros. Esses efeitos benéficos aumentam a resiliência geral do nosso organismo, o tempo de vida e a longevidade. Sabemos que os exercícios exercem significantes efeitos fisiológicos, quanto também terapêuticos. Mas sabemos muito pouco sobre os mecanismos moleculares que fundamentam esses efeitos benéficos do exercício. Para quem nunca ouviu falar em exercinas, elas são definidas como substâncias de sinalização e mediação liberadas em resposta ao exercício agudo, ou seja, aquela única sessão de exercício, quanto ao exercício crônico, sabe? Várias sessões acumuladas de exercícios por meses ou semanas, que exercem seus efeitos por vias endócrinas, parácrinas ou autócrinas. Muitos órgãos, células e os tecidos liberam esses fatores, incluindo os músculos esqueléticos, que nós chamamos de miocinas, o coração, cardiocinas, o fígado, as hepatocinas, o tecido adiposo branco, a nossa gordura, chamados de adipocinas, e o tecido adiposo marrom, são as baptocinas. Os neurônios, as neurocinas, e os rins, as renalcinas. As recomendações antes de 2020 pela Organização Mundial de Saúde e guidelines sobre atividades físicas recomendavam-se acumular pelo menos 30 minutos de atividade física de moderada intensidade, de preferência todos os dias da semana. Após 2020, com os novos posicionamentos, recomenda-se acumular de 150 a 300 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana, ou de 75 a 150 minutos de atividades físicas de intensidade vigorosa ou moderada por semana. Ou você fazer uma combinação equivalente do exercício físico moderado ou vigoroso durante a semana. Apesar das recomendações, há uma baixa adesão a essas diretrizes de recomendações diárias e semanais de exercícios físicos e atividades físicas. Um dispositivo muito popular que hoje a maioria dos smartphones possuem é conhecido como pedômetro. O pedômetro ele é um equipamento, ele mede os seus passos de maneira pendular. Hoje vários apps disponibilizam isso para a gente. Há um sensor que toda vez que o indivíduo se balança, ou balança o braço ou o corpo, ele conta um passo. É um movimento natural e ao caminhar ele vai contabilizando esses passos. A distância percorrida e as calorias perdidas são estimadas depois de um cálculo interno que esse equipamento faz, levando em conta o seu peso, altura e o gênero. Mas ele tem um viés, às vezes você está parado, gastando muitas calorias, mas não está sendo descontado como mede o pedômetro, ele não consegue fazer essa conta. Ele acaba não registrando nada disso, como você fazer as limpezas do dia a dia. Para corrigir esse problema, criaram um outro equipamento chamado acelerômetro. O acelerômetro é um dispositivo eletromecânico que vai medir as forças de aceleração. Essas forças podem ser estáticas, forças da gravidade ou dinâmicas, causadas pela movimentação ou vibração do acelerômetro. Ou seja, ele pega com mais precisão todas as atividades do nosso dia a dia, inclusive se a gente estiver parado. Estudos feitos com acelerômetro, né, para exatamente mensurar o quanto nós gastamos de energia se movimentando por dia, identificou que apenas 5% das pessoas adultas acumulam pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. Olha só que absurdo, 5% apenas. Hoje, a maior objeção para as pessoas não fazerem exercício é a falta de tempo. Ou porque trabalham demais, ou trabalham e estudam, ou têm filhos e trabalham, ou uma combinação de fatores, e acabam deixando de lado a prática regular de exercícios. Não à toa que programas de exercícios de alta intensidade e curta duração fazem tanto sucesso nos dias atuais, porque eles quebram ao menos um pouco essa objeção de falta de tempo, já que são treinos curtos.
Um dos estudos mais famosos é um estudo publicado por um cara chamado Tabata, que ele usava apenas 4 minutos de esforço de alta intensidade e ele conseguiu demonstrar melhorias na capacidade aeróbia e no gasto energético total das pessoas. Então, foi um estudo que foi bem significativo e quebrou algumas objeções em relação ao tempo de exercício. Sabemos que para muitas pessoas, o problema de falta de tempo pode ser um exagero. E o que ocorre, na verdade, é uma má gestão do tempo. Sem falar na falta de prioridade, né? Costumo falar que falta de tempo é uma questão de prioridades. Para essas pessoas, fazerem exercícios regulares não é prioridade. Hoje existem apps que também ajudam você a controlar o tempo gasto no celular, em redes sociais ou em jogos, por exemplo. Certeza que se você organizar direitinho o seu tempo, vai sobrar um tempinho aí para outras coisas, inclusive para a prática de exercícios. Mas agora voltando ao tema central, a pílula do exercício. Imagina você tomar um comprimidinho e conseguir ter a quantidade de exercinas liberadas no organismo igual ou superior a uma sessão de 1 hora de exercícios ou mais por dia. Essa pílula iria simular esses benefícios do exercício. Ou também uma sessão de exercício de alta intensidade ali que você iria gastar de 10 a 20 minutos. Seria magnífico, não seria? Para você entender esse panorama e entender se isso já é possível nos dias atuais, fique até o final do vídeo para que você consiga compreender melhor. Mas antes, se possível, siga o nosso canal, curtam, compartilhem, indique para alguém que precisa saber dessas informações. Ativem o sininho de notificação, porque sempre que houver vídeos novos, você saberá em primeira mão. Sabemos que o YouTube ele prioriza canais de entretenimento e é difícil a gente crescer aqui com conteúdo científico. Então, para quebrar esse algoritmo aí, nos ajude, né? E compartilhe com as pessoas. Eu estava analisando os dados do canal e eu identifiquei que a metade das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritos no canal. Por isso, eu conto com o apoio de vocês e depois da vinheta você saberá mais sobre as exercinas. Há algum tempo, sempre nos deparamos com algumas matérias sobre a pílula do exercício. Eu estudo sobre exercício desde 2003 e se existe algo que sempre me surpreende são os benefícios que o exercício físico promove. Emagrecimento, ganho de massa muscular, melhora o sistema cardiorrespiratório, melhora o nosso metabolismo, o nosso sistema imunológico, os ossos, ligamentos, tendões, neurônios, humor, memória, qualidade de vida. Hoje, existem vários medicamentos para vários objetivos do nosso organismo. Alguns fazem você emagrecer, como as anfetaminas, as sibutraminas, outros fazem você ganhar massa muscular, como os esteroides, broncodilatadores, tem um monte de comprimido por aí, porém todos têm algum efeito colateral e nenhum deles tem um efeito completo. Há várias pesquisas estudando os benefícios do cloto, das miocinas, das adipocinas, do GW1516, da irisina, da catepsina, da cestrina, da clusterina e outras exercinas que são liberadas pelo corpo. São inúmeras. De fato, há moléculas, né, essas substâncias orgânicas com efeitos terapêuticos, que são mediadas pelo exercício, que nós chamamos de exercícios do inglês, né? Ou exercinas, como é conhecida no Brasil. Por algum tempo, ficaram bem populares como miocinas, substâncias produzidas específicas pelos grupos musculares. Os músculos são conhecidos como um órgão metabólico endócrino. O que acontece no músculo não fica somente no músculo. As ações de mecanotransdução, ou seja, as respostas mecânicas da contração muscular, são transcritas e mediadas por substâncias bioquímicas, que vão gerar benefícios tanto no próprio músculo como distante. Igual nós sabemos sobre a irisina, que é uma substância produzida pelo músculo, é liberada de maneira endócrina, ou seja, na corrente sanguínea, e vai ter uma ação lá no cérebro, causando um efeito neuroprotetor contra o Alzheimer, por exemplo. Todas essas informações sobre as exercinas acabam despertando interesse nos pesquisadores em descobrir possíveis alvos para terapias medicamentosas, o que acaba derivando um pensamento muito comum na população mais leiga, né? Mas
que inclusive já foi divulgado em alguns canais das redes sociais ou pela imprensa, sobre possíveis drogas que venham a mimetizar, ou seja, imitar, copiar o efeito do exercício físico. Alguns autores afirmam que essas substâncias que são alteradas direta ou indiretamente pela prática regular dos exercícios chegariam a um número tão grande de elementos que seria impossível em colocá-las dentro de uma cápsula de comprimido. Hoje, o que nós podemos afirmar é que o exercício não existe ainda na forma de pílula, é algo utópico. Seria bom se já existisse, né? Teremos uma resposta terapêutica em diversos grupos populacionais. Mas com a tecnologia e com a ciência que temos hoje, realmente não é possível agrupar todas essas benesses, né, todos os benefícios que são promovidos pelo exercício dentro de uma única cápsula. Mas o que mais nos preocupa, eu digo nós, profissionais de educação física e demais profissionais da saúde que estão vinculados à ciência do exercício, é que a população geral, que a grande maioria é sedentária, vê nessa possibilidade de existir a pílula do exercício como uma substituição. Como se não precisasse mais fazer o exercício. Ou seja, a pessoa vai ficar mais saudável, mais forte, mais magra, com menos colesterol, sem fazer nada, somente tomando uma única cápsula de exercício. Mas o que as pessoas esquecem é que o exercício tem outros componentes essenciais para a sociedade que não pode ser colocado em uma cápsula. Em um contexto geral, ainda não há um substituto à altura da prática regular de exercícios, e também não há algo que podemos almejar em um futuro tão próximo. Uma pílula que possa imitar perfeitamente os benefícios do exercício, mesmo se existisse, perderíamos a visão do todo, como a recompensa de mudar de estilo de vida, a alegria de encontrar pessoas queridas praticando exercícios. No entanto, os estudos avançam e nos fazem acreditar que um dia haverá essa possibilidade. E com essas novas descobertas, cria um campo de otimismo em criar alvos terapêuticos medicamentosos para ajudar essas populações que, pelos mais variados motivos, têm dificuldade em cumprir as recomendações mínimas diárias e semanais, tanto em relação a volume e intensidade, que são ideais para gerar tais benefícios promovidos pelo exercício. E hoje há pesquisadores empenhados a descobrir o que é esse secretoma, né, que é um termo muito usado para isso. Ou seja, o que vai mediar o efeito do exercício físico que sai na circulação, na corrente sanguínea, que vai fazer as intermediações dessas respostas terapêuticas para, eventualmente, colocar-se dentro de uma cápsula e oferecer para as pessoas mais vulneráveis. Pessoas com limitações de mobilidade, pessoas que são sarcopênicas, né, que têm baixa quantidade de massa muscular, obesos, pessoas que sofrem com câncer, que fazem hemodiálise. E sabemos que isso envolve muita nanotecnologia ou ciência básica. Mas, infelizmente, hoje em dia ainda não é uma realidade. Nenhum comprimido ainda pode substituir a prática regular de exercícios físicos. Mas o exercício físico, ele pode substituir muitos desses comprimidos que a grande maioria da população toma por coisas mais fáceis de controlar. Vale a recomendação de se exercitar diariamente, se possível, que naturalmente você irá produzir, o seu corpo será sua própria indústria farmacêutica. Infelizmente, para quem não gosta de se exercitar, não existe o comprimido, mas há uma realidade. Se você não gostar de se exercitar, saiba que você vai estar exposto a um dos maiores causadores de mortes no mundo, causados por doenças hipocinéticas. São doenças por falta de movimento, né? Ou seja, o sedentarismo é o que mais mata hoje no mundo. Mata muito mais que a indústria tabagista, por exemplo. Eu espero que o exercício físico seja a sua pílula diária de bem-estar, de saúde, de longevidade. Provavelmente, se você não gosta ainda de algum exercício, é porque você não o achou. Então, busque com calma, procure de novo, mas não desista. Mexa-se. E esse canal ele tem exatamente esse propósito, tentar motivar e passar informações preciosas sobre exercícios físicos e qualidade de vida, que possa, né, tocar no coração e na mente das pessoas para elas mudarem os seus hábitos, os seus comportamentos, enquanto há tempo e saúde para que isso aconteça.
Eu espero que o exercício físico se torne e seja a sua pílula diária de bem-estar e longevidade. E para que eu possa saber se esse conteúdo é relevante para você, deixe o seu comentário, claro, né, se possível. Siga o nosso canal, curtam, compartilhe, indique para alguém que precisa saber dessas informações. Ativem o sininho de notificação e sempre que houver um vídeo novo, algo bacana, você vai saber em primeira mão. Obrigado por vocês acompanharem esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Um grande abraço.